Eu queria convidar algumas pessoas a se sentarem aqui mais pertinho de mim, que essas pessoas são aquelas que vão ser hoje recebidas como membro da nossa igreja. Eu queria chamar aqui a Beatriz, a Sandra, a Joyce, a Jade, o Gabriel, o Rodrigo, a Paula, o Hermir, a Gisele e a Priscila, também a Júlia, filha do Rodrigo e da Paula. Vocês assentassem aqui, hoje eu vou pregar assim de pertinho para vocês. Podem se assentar. A gente está muito feliz porque essa é uma noite muito especial, uma noite em que nós recebemos novos membros na nossa igreja. Isso para nós é muito caro, muito especial. E eu quero pedir a você que pegue a sua Bíblia e abra em Romanos, livro de Romanos, carta aos Romanos. Quando eu falo Romanos, eu sempre tenho vontade de falar assim, o Evangelho de Romanos, porque Romanos trata do Evangelho do Senhor Jesus, mas não é um Evangelho, é uma carta, tá, irmãos? Os Evangelhos é Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Mas o Evangelho está aqui. Eu queria ler com vocês aqui 2 versículos. Esses versículos estão no capítulo 8, nos versos 38 e 39. O apóstolo Paulo escreve e ele vai dizer alguma coisa assim, muito audaciosa. É uma frase bastante audaciosa. Tudo bem que você está lendo aqui Bíblia, você fala, não, claro, é a palavra de Deus, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, mas eu queria que você pensasse do ponto de vista daquele que também foi um homem como eu e você, um homem que precisou da salvação igual a mim e você, uma pessoa que pela misericórdia e graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, chegou a essa conclusão, porque o que ele vai dizer aqui é uma conclusão que ele tira de algumas coisas, e eu considero essa uma frase bastante audaciosa. E eu queria que você refletisse se você seria capaz de dizer a mesma coisa. Se você poderia dizer, essa eu também digo da mesma forma. Eu também posso dizer a mesma coisa. Eu também creio assim, porque o apóstolo Paulo disse, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele começou dizendo, eu estou bem certo, eu não tenho nenhuma dúvida, estou dizendo para vocês com toda clareza, com toda convicção. E aqui eu já podia acrescentar, como apóstolo de Cristo Jesus, como alguém que teve a graça de receber essa mensagem diretamente de Jesus Cristo, eu posso dizer para você, com toda convicção, que não existe absolutamente nada capaz de separar alguém que foi amado por Deus, que foi escolhido por Deus, que foi salvo por Deus, alguém como eu. E aqui eu dizendo aos romanos, como nós irmãos romanos, os irmãos que em Roma receberam essa carta, a gente está fazendo essa afirmação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não existe possibilidade disso acontecer. E às vezes a gente aqui, a gente tem algumas frases que são meio que comuns a gente falar aqui na nona igreja. De vez em quando a gente fala assim, meus irmãos, aqui, eu já falei isso algumas vezes, de vez em quando tem vontade de colocar lá na porta, assim, lá na frente uma placa, escrito assim, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Por quê? Porque a Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ninguém é perfeito, ninguém chega diante de Deus dizendo, vim buscar o meu prêmio, vim buscar aquilo que eu tenho direito. Então, nós dizemos, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Se você achar que você é perfeito, aí está o verdadeiro problema. Nós precisamos chegar diante de Deus sabendo que nós somos necessitados, sabendo que nós somos imperfeitos. Mas
Mas por outro lado, eu também poderia dizer que no céu, a gente pode dizer assim, a placa lá no céu seria outra. A placa no céu seria proibida a entrada de pessoas imperfeitas. No céu, proibida a entrada de pessoas imperfeitas. Por quê? Porque Deus é santo. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Só que entre uma frase e outra, o que acontece? Será que entre uma frase e outra, dá para alguém dizer o que o apóstolo Paulo disse? Porque ele diz que ele está bem certo. E ele é um homem como eu e você. E ele diz, eu estou bem certo que nada pode me impedir de estar na presença do Deus que me amou, do Deus Salvador. Nada pode separar alguém que foi alcançado pelo amor de Cristo. Nada. Nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem pecados. O que acontece entre uma frase e outra tem explicação, irmão. Não é uma coisa assim de qualquer maneira. A pergunta aqui, eu posso ter certeza? Alguém pode ter certeza de entrar no céu? Se você sai perguntando, muita gente diz assim, isso aí ninguém tem certeza. Isso é uma coisa que é lá com Deus. Tomara, né? Bom, algumas pessoas até me dizem, sim, eu vou para o céu. Nunca matei, nunca roubei, né? Já até ajudei uma pessoa a atravessar a rua contigo, uma velhinha atravessar a rua, sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Algumas pessoas têm um conceito assim, que não convém com o que a Bíblia diz, que todos pecaram e carentes estão, e distantes estão, carecem da glória de Deus, carecem daquilo que vem de Deus, que é a santificação. Então, esse aqui é o capítulo 8 do livro, né? E a Bíblia é assim, ela é composta de 66 livros e a gente tem que ler do começo ao fim. A gente não lê a Bíblia assim, como eu li agora. Eu li um versículo agora, eu tenho que explicar o contexto, né? Mas por que essa conclusão veio de onde? E aí quem acompanhou, quem conhece o livro de Romanos, vai ver que o apóstolo começa apresentando a incapacidade do homem mesmo, a depravação total do homem, como que nós só sabemos errar, como que nós nos distanciamos de Deus mesmo do jardim do Éden. E achamos que somos donos do nosso nariz, queremos fazer do nosso jeito, e com Adão e Eva foi o fruto lá, e simplesmente o início de uma grande rebeldia. Eu posso, parece interessante, vou fazer porque eu quero, e esse porque eu quero, porque eu gosto, nos tirou completamente a condição de voltar atrás e de sermos novamente santos. Desde que Adão e Eva pecaram, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o apóstolo Paulo começa o livro mostrando a incapacidade do homem. E ele chega a mostrar assim, que você pode até querer fazer o bem, e muitas vezes você se pega traindo você mesmo, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e às vezes o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Isso já lá no capítulo 7 ele vai falar assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele vai dizer da incapacidade do homem, mas no capítulo 8, até respondendo a essa constatação de que eu não tenho condição de chegar a Deus, eu não tenho condição de me apresentar diante de Deus, eu estou por mim mesmo condenado, por mais que eu me esforce, eu não tenho em mim a capacidade de me salvar, eu não tenho garantias, eu não posso garantir que estarei no céu. Ele vai dizer então, mas graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por Jesus Cristo, é o último versículo do capítulo 7, diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, pois, capítulo 8, versículo 1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então ele diz que em Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus já não sou mais condenado. Se você segue aí no capítulo 8, lá nos versículos 14 e 15, ele vai afirmar que nós somos filhos de Deus, fomos feitos filhos de Deus e herdeiros de Deus. Ele vai dizer então no verso 18 que os nossos sofrimentos, esses sofrimentos do tempo presente, não são nem de se comparar
com o que está por vir, porque diz até o seguinte: porque para mim tem por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. E aí ele termina aqui nesses versos 31 em diante, e vai no 38 e 39 que nós lemos aqui dizer: nada pode nos separar do amor de Deus. E a pergunta que não quer calar é: como isso é possível? Não tem jeito de explicar. Se ou somos pecadores, estamos condenados, ou não somos, vamos para o céu. Como é possível? Como eu posso ter certeza? E quando alguém que é um cristão, que conhece o Evangelho, faz uma afirmação como essa que o apóstolo Paulo fez, e diz: eu tenho certeza da minha salvação em Cristo Jesus, algumas pessoas acham que isso é arrogância. Mas está achando que ele é o santo. Mas, gente, não estamos achando. Estamos, inclusive, declarando desde o início que é proibido a entrada de pessoas perfeitas, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que não há solução do homem por ele mesmo para ser salvo, mas existe alguém agindo que é capaz de mudar essa história. Como isso é possível? Como é possível herdar a vida eterna? Tem uma história, uma passagem, um momento em que Jesus se encontra com um jovem. Na verdade, o jovem procurou por ele, e o jovem é conhecido como a história do jovem rico na Bíblia. Aquele jovem chega para Jesus e ele tem uma pergunta muito boa. Ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus dá uma olhada para aquele moço falando uns negócios bonitos, fazendo elogio, e pergunta: por que você me chama de bom? Bom é só um de Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não teu pai também? Conhece? Aí sabe. Desde a mocidade, Jesus, Senhor, conheço e vivo isso desde a mocidade. Aí Jesus teve misericórdia dele, né? Porque ele foi bastante arrogante, né? Quer dizer que você nunca pecou? Quer dizer, desde a mocidade eu sigo os mandamentos de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, olhando diretamente para ele, fitando nele os olhos, o amou e disse: faz um negócio, vai lá e vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro do céu. Vem e segue. Mas aquele jovem não quis fazer isso, porque tinha uma meia dúzia de qualquer coisa lá. Ele tinha algumas propriedades, né? Ele disse que tinha muitas propriedades. Ele achou que era demais aquilo, saiu triste. E aí Jesus disse para os discípulos assim: como é difícil entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil passar o cabelo pelo fundo de uma agulha. E os discípulos então ficaram muito assustados com aquilo. E eles disseram então para Jesus: mas Senhor, então quem é que pode ser salvo? Aí Jesus respondeu para eles, e eu quero ler o versículo aqui, 27 do capítulo 10 de Marcos, registra assim: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E o que eu quero dizer para vocês aqui, para todos nós aqui, respondendo à pergunta: como é que alguém pode ter certeza da salvação? Será que é possível alguém ter certeza da salvação? Eu digo sim. O que o apóstolo Paulo disse é que a certeza que ele manifesta, nós também devemos manifestar, se cremos no Evangelho. Por quê? Porque Deus é quem é o grande responsável pela nossa salvação. Para Deus, tudo é possível. A salvação é obra de Deus. Nós, irmãos, procuramos razões em nós para sermos salvos. Sempre estamos procurando. Será que a gente tem que fazer mesmo um autoexame da vida? Será que a minha vida está caminhando na direção da vontade de Deus ou para fora da vontade de Deus? E eu vou falar uma coisa aqui que todo mundo aqui sabe que é verdade. Quando nós chegamos diante de Deus, nos aproximamos diante de Deus, examinando a nossa vida, e procurando em nós alguma capacidade, algum motivo
para nós dizermos: é por isso que eu sou salvo, todos nós tomamos conta. Todos nós encontramos em nós pecado e motivo de nos envergonhar e dizer: Senhor Deus, eu preciso de Ti, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Em mim, eu só encontro motivo para ser condenado. Mas por que eu não sou condenado? Se eu só encontro motivo para ser condenado? Porque Deus é que é o grande responsável pela nossa salvação. Eu quero dar a você aqui, mostrar para você, porque eu estou falando isso que a Bíblia fala. Eu quero mostrar para você 3 garantias que a Bíblia nos dá a respeito da salvação. 3 garantias que a palavra de Deus dá para aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. 3 garantias que Deus está dando. A primeira garantia é aquela garantia que a gente chama de eleição. A escolha que Deus fez. Deus, o Pai, decidiu me salvar e ninguém pode anular o seu decreto. Como assim? Bom, é só ler Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 5. Lá está dizendo o que eu acabei de falar numa afirmação, que Deus decidiu salvar, e quando Deus decide salvar alguém, essa pessoa pode ter confiança na salvação. Aqui o texto diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Meus irmãos, aqui está dizendo muito claramente que Deus, o Pai, Ele nos escolheu em Cristo Jesus. Escolha, eleição. Ele nos escolheu. Todo aquele que crê, não crê porque é mais inteligente, é mais isso, é mais aquilo. Muitas vezes é o que é o menos. Eu acho o seguinte, que Jesus me salvou, não ia prestar mesmo esse negócio sem Jesus. Não por medo, pelo contrário. Porque grande é a misericórdia, a necessidade era grande demais, o Senhor Deus teve. Então ele aqui diz, a palavra aqui, na Escritura é escolheu. Ele escolheu. Ele escolheu quando? Depois que eu entreguei minha vida a Cristo? Não, antes da fundação do mundo. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse criação, antes que houvesse criação do homem, Ele já tinha me escolhido. Sim, Ele já tinha me escolhido, é o que o texto falando. Para que Ele me escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E tem até a explicação do porquê. Em amor. Qual é o amor? A única explicação é o amor de Deus. Em amor, nos predestinou para Ele. Já traçou o destino. Destinou para Ele. Está escrito assim na Bíblia. A garantia é minha, então? Não, eu sou salvo porque eu sou crente, sou membro da nova igreja. Ó, hoje, membro da nova igreja. Então, sou salvo. Vou dar um certificado para você, de membro da nova igreja. Que tal? Quando chegar lá na porta do céu, mostra um certificado de membro da nova igreja e eu entro. Não serve para esse certificado de membro. Mas a eleição, a escolha, a predestinação, segundo o quê? Qual foi o critério? Qual o critério de Deus? Não, explica o critério de Deus. Segundo o beneplácito da sua vontade. É o que ele quis. Explica. Não, explica. Não, tem que ter uma explicação. Você tem que explicar. Afinal, por que você casou com a Priscila? Porque eu quis. E ela tem que explicar. Esse não funcionava. Nesse caso, pode ser. No caso, irmãos, a gente não tinha. Quando a Bíblia fala do nosso estado sem Deus, a Bíblia fala que estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se Deus não tivesse misericórdia, não tivesse nos amado, e se Ele nesse amor não tivesse nos escolhido, segundo essa vontade inexplicável dele, eu não podia ser salvo. Então,
Você pode, de uma certa forma, dizer assim: eu nasci por causa da vontade dos meus pais. Meus pais quiseram ter um filho lá e tal, ou sei lá, alguém não queria, uma vez e tal, mas eu nasci por causa do meu pai e da minha mãe. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não é qualquer um, os que creem. Porque ele gera fé no nosso coração para nós crermos. Se ele não gera fé no nosso coração, não tem nada feito. Os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus. E eu acho que esse é talvez o texto que mais edifica a minha vida. Porque não interessa como você veio ao mundo, se você crê no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus quis você. Você não nasceu porque seu pai e sua mãe te queriam, ou por acidente, como às vezes eu escuto essa bobagem, que tem um pai que não te falar. Capaz de falar uma besteira dessa teu filho. Mas não interessa, porque Deus quis você e Ele quis que você fosse filho. Então a garantia é a decisão do Pai. E a decisão do Pai envolveu salvar você e fazer de você um filho, uma filha de Deus. Essa é a primeira garantia. A segunda garantia chama-se expiação. Expiação é o pagamento da dívida, pagamento do pecado. E essa expiação diz que Deus, o Filho, assumiu e pagou todas as minhas dívidas para Deus. Eu encontro isso, irmãos, não apenas no Novo Testamento, mas já como uma promessa, até demonstrando que a salvação, ela não vem apenas um dia que nasceu Jesus, aí começou a grande história. Não, Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo também. Deus já tinha planejado a nossa salvação antes de nos criar. Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele escreve assim: certamente Ele, se referindo a Jesus, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, filho de Deus e oprimido. Ele está dizendo que Ele levou as nossas enfermidades, mas as pessoas, quando viam desfigurado, lá na cruz, envergonhado, nu na cruz, todo arrebentado, falavam: aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas o profeta disse: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foram sarados. Isaías ainda diz no versículo 11 do capítulo 53 também, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sabe o que está dizendo? Jesus pagou. Vou colocar uma pergunta aqui para você, resolve aí essa charada. Deus é bom? Aí todo mundo fala: sim, Deus é bom. Agora, Deus é justo? Sim. Como é que Deus pode ser justo e bom ao mesmo tempo? Se Deus é bom, Ele vai salvar. Mas se Ele é justo, Ele tem que condenar o pecador. Pode fazer de conta que não tem problema. Não tem problema? Não tem problema o pecado? Se Deus não vai julgar o pecado, Ele não é justo. Eu posso falar que Ele é bom, mas não posso falar que Ele é justo. Como é que você resolve esse problema? Isso é um falso problema. Não existe esse problema. Sabe por quê? Porque de fato Deus é bom. E de fato Deus é justo. E Ele cobrou a dívida. Ele cobrou cada um dos nossos pecados. Cada um dos nossos pecados da humanidade. E Ele cobrou do único que podia pagar, o santo, o Filho de Deus, o Deus Filho, o único que tinha santidade suficiente para receber sobre si a transgressão e o pecado de todos nós. Então, Deus foi justo, cobrando o pecado, mas no amor e na bondade dele, ao invés de cobrar de nós, Ele pagou. Isso que abre meu coração. Sabe quando o Senhor chega lá no jardim do Éden, procurando Adão?
E ele diz: Adão, onde você está? Adão estava escondido. Uma coisa que era possível, fosse possível, estava escondido. Aí Deus chega e diz: Adão, o que foi que aconteceu? Você já conhece a história? E depois que Adão fica lá tentando se esquivar, ele não tem como se esquivar, porque a declaração de Deus é: no dia em que desse fruto, vocês comerem, certamente vocês morrerão. A morte é separação, gente. Morte é separação, e o homem foi separado espiritualmente de Deus ali. E Deus chega, e por que Adão está escondido? Veja bem, pensa comigo aqui. Ele pegou o fruto, comeu. Bom, problema dele. Ele morreu. Mas vem o entendimento. Estamos juntos, o negócio começou a complicar. O que está acontecendo? Aí lá vem Deus. Adão, o que ele pensou? Deus veio matar. Deus veio cobrar. Vamos esconder. Tem que esconder, não teve jeito. E Adão, o que aconteceu? Mulher, tudo deste. Gente, e Deus fala para ele assim: da semente da mulher virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Esta vai ferir o calcanhar e vai esmagar a cabeça dela. Será que Adão entendeu? Eu tenho muitas dúvidas se ele tem entendido isso, porque era bem enigmático dizer que da semente da mulher não tem semente, não tem semente ao homem. Da semente da mulher viria o que ia esmagar a cabeça da serpente. Olha, Deus foi tão misericordioso com o homem, que ele nem explicou para Adão e Eva a dimensão do que ele teria que fazer para salvar. Porque se Deus falasse assim: sabe, o meu filho amado, ele vai morrer por vocês. Porque eu não vim aqui no jardim para fazer vocês pagarem, e eu não vim aqui cobrar, e eu não vim aqui matar. Eu vim aqui morrer. Eu vim aqui pagar por você. Isso. Não sei se Adão e Eva davam conta de escutar isso. E hoje a gente tem um entendimento que Deus nos deu Jesus Cristo por amor, e a dívida foi paga. E todo que crê que Jesus pagou é salvo, não porque Deus é bonzinho. Deus não é bonzinho. Não porque Deus fala assim: tá bom, está liberado aí. Não. Mas porque houve pagamento. E pela fé, os que creem em Jesus são salvos. Essa é a segunda garantia. Já está pago. Expiação. A terceira garantia: sem santificação ninguém verá o Senhor. Qual a garantia que nós temos de chegar diante de Deus e sermos recebidos no céu? A terceira garantia chama-se santificação, porque Deus, o Espírito Santo, permanece conosco e nos ajuda nesse processo de santificação. Deus não apenas resolveu nos escolher, nem apenas resolveu pagar pelo nosso pecado. E ainda, o que o Espírito Santo faz não é somente nos convencer de que nós somos pecadores e precisamos de Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo ficou. Ele foi dado a nós, para que nos dê assistência e nos ajude no processo de transformação que a gente começa no dia que nós nascemos de novo, no dia que Jesus Cristo nos salva, no dia que o Espírito Santo nos regenera, faz de nós nova criação. A partir daquele dia começa um processo chamado de santificação, que envolve esforço nosso, mas que tem a atuação poderosa do Espírito Santo. Jesus tinha falado para os discípulos, isso está lá em João 14, 16, 17. Ele disse para os discípulos assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Os discípulos já conheciam o Espírito Santo. Tem um dia que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. Eles conheciam as obras do Espírito Santo. O Espírito Santo atuava em Jesus Cristo. E todas as obras que Jesus realizou, Ele realizou no poder do Espírito Santo.
E Jesus disse para eles: vocês já conhecem. A diferença é que Ele está em vós. Essa é a grande diferença. Ele disse. E mais, depois de ressuscitado, os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar todas as coisas? É agora? Terminou, o Senhor vai sentar no trono de Israel, vai governar o mundo, sei lá, agora que tem um desfecho. Eles ainda não tinham entendido o reino em toda a sua dimensão. E aí Jesus diz: não nos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas Atos 1 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Vocês vão receber poder. Poder é capacidade para. Irmãos, que assistência maravilhosa é essa assistência que nós temos do Espírito de Deus, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos guia à presença de Deus, que sensibiliza o nosso coração para buscar o Senhor, que nos mostra aquilo que precisa mudar na nossa vida, que nos conduz para a palavra de Deus, para que por ela nós sejamos corrigidos. Esse Espírito opera em nós e Ele está formando em nós aquela imagem perdida lá no jardim do Éden, aquela imagem que nós não perdemos completamente, mas foi distorcida. A imagem de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nos perdemos, nos enfiamos no pecado, fomos desfigurados pelo pecado, perdemos a capacidade de acertar, mais erramos do que acertamos. E aí o Senhor vem, escolhe, paga pelos nossos pecados, nos regenera pelo Espírito Santo, e esse Espírito vem e nos assiste. E a Bíblia chega a chamar esse Espírito Santo de selo e penhor da nossa herança. Selo é aquilo que você cola na carta e garante que a carta vai chegar. Penhor é aquilo que você cola na Caixa Federal e fica lá no prego, como garantia de que você vai lá não pagar a dívida. O Espírito em nós é o penhor de Deus, garantia que Ele vai nos buscar, garantia que nós estaremos para sempre com Ele. Isso é constrangedor para mim, irmão. É constrangedor para nós, essa obra do Espírito Santo na nossa vida. Nós devemos desejar cada vez mais ser cheios do Espírito Santo. Uma vez, Jesus falou a respeito de João Batista. João Batista foi um precursor, foi o último dos profetas, daquela estirpe de profetas que nós vemos no Antigo Testamento. E Jesus falou para os discípulos dele a respeito de João: está vendo João Batista? Dos nascidos de mulher, nenhum maior que ele. Rapaz, é mesmo? Não, eu ficava lá disputando se era Moisés, se era Elias, se era... E Jesus falou que é João. Dos nascidos de mulher, nenhum maior que ele. No entanto, o menor no reino é maior do que ele. Por quê? Porque na antiga dispensação o Espírito Santo usava as pessoas e eventualmente ele se apoderava das pessoas, ele usava as pessoas e se retirava outra vez. Assim João Batista foi usado no Espírito Santo. Em alguns momentos ele está cheio de dúvida também, perguntando: é o Senhor mesmo ou tem que esperar outro? No momento ele está vendo os céus abertos, o Espírito Santo descendo sobre Jesus, ele está ouvindo a voz do Pai dizendo: esse é o meu filho amado, do qual eu tenho todo para fazer. No outro momento ele está preso, falando assim: o que será que deu errado? Será que fiz alguma coisa errada? E Jesus a esse mesmo tempo pergunta para ele: estou um pouco confuso aqui. Jesus diz: olha, não zomba do João não, você está achando que ele é uma cana, que ele vira folha toda hora, cada hora. Não, dos nascidos de mulher, respeita ele, nenhum maior que ele. Mas o menor no reino. No reino de Deus, sabe quando o reino de Deus é inaugurado? Na descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre quem? Sobre toda a igreja, todos os crentes. Todos nós fomos batizados no mesmo Espírito, o Espírito Santo. E a igreja tem esse Espírito atuando, transformando a nossa vida dia a dia para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Esse é o poder de Deus que nós precisamos todos os dias, que frutifica em nós aquele fruto que está em Gálatas 5. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse fruto, esse poder para gerar coisa que não vem de nós: amor, alegria, paz, paciência, que é longanimidade. Benignidade é aquela não reação. A pessoa merece, bateu, levou, não levou não.
Eu dou a outra face porque eu estou agradando a Jesus Cristo. Esse fruto do Espírito, esse poder de nos fazer parecidos com Jesus, você está sofrendo por causa de Jesus? Porque você é crente, sofrendo sem revidar? Está ficando mais parecido com Jesus. Está revidando? Aí você pode parecer com um boxeador, né? Você pode parecer com um boxeador, assim, toma um da outro, né? Agora, quando nós nos parecemos com Jesus, nós vamos até a cruz. Quando nós nos parecemos com Jesus, a gente lava os pés do Judas. Lembra que Jesus lavou o pé todo? Não pulou o Judas. Por quê? Pela convicção que Jesus tinha. A palavra de Deus diz naquele texto sobre o momento que Jesus lava os pés dos discípulos, que Jesus, sabendo que vinha do Pai, e que voltava para o Pai, tirou a vestimenta de cima, pegou a bacia e foi lavar os pés dos discípulos. A confiança que ele tinha no Pai, a confiança que nós temos que ter em Deus, irmãos. Se nós temos essa promessa de Deus e essas garantias da parte de Deus, se nós estamos em Cristo, se nós temos essa convicção, pode tirar o vestimento de cima, pode lavar os pés de todo mundo, pode baixar sua bola, pode ser humilhado por Jesus, pode enfrentar a vida, pode passar o que passar, mas a promessa de Jesus não caduca. Jesus Cristo é aquele que realiza aquilo que Ele promete. E então o apóstolo Paulo disse: eu conheço Jesus, e eu sei, eu tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá tirar de mim aquilo que Ele me deu. Eu nunca mereci, porque eu sou o pior dos pecadores, mas Ele me deu, Ele me garantiu. A única coisa que eu posso fazer é receber a graça do meu Deus. Eu não tenho mais nada que fazer. É o salmista dizendo lá no Salmo 116: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor. Está dando alguma coisa a Deus? Não está dando nada, Ele só está reconhecendo que Ele precisa. O apóstolo Paulo sabia do que ele estava falando quando ele disse essas coisas, porque ele sabia que o Pai o havia escolhido. Você tem essa convicção? Ele sabia que Jesus tinha pagado o preço do seu pecado. Ele não queria merecer, mas Jesus mereceu por ele. Ele sabia que o Espírito Santo operava na sua vida, e era esse selo, essa garantia sobre ele. Então, eleição, expiação, santificação. E a gente está aqui nesse dia tão especial, em que nós vamos ter batismos, nós vamos ver os nossos novos irmãos professando a fé. Por quê? Porque no batismo nós estamos aqui invocando o nome do Senhor Jesus sobre aqueles que já se tornaram discípulos de Jesus, aqueles que creem e foram escolhidos por Deus, não por mérito próprio, mas pelo amor de Deus, sem explicação, cada vontade dele. Quem vai explicar? Graças a Deus pelo seu dom inefável, diz a Escritura. Inefável, infalável, vamos dizer assim, inventando uma palavra no português. Impossível de exprimir, impossível de explicar. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aqueles que sabem que Jesus Cristo levou sobre si os seus pecados. Aqueles que sabem que o Espírito Santo nos dá poder para, de fé em fé e de glória em glória, chegarmos onde Ele nos prometeu que vamos chegar. 2 Coríntios 3,16 nos diz: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Essa obra que Jesus está fazendo na nossa vida, em obediência ao Senhor, que em Mateus capítulo 28, 17 a 20, deixou bem claro o seguinte: quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus aproximou-se e falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero orar com você agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você respondesse para você essa pergunta. Você pode afirmar o que o apóstolo Paulo afirmou? Que você está em Cristo Jesus, e que absolutamente nada nem ninguém pode separar você do amor de Deus e pode impedir que você viva a vida eterna com Deus. Porque se alguma coisa impede, também esse é o momento de você dizer: Senhor Deus, eu entendi que eu preciso de salvação, eu preciso entregar meu vida ao Senhor. Eu nem sei como isso vai ser, mas eu entendi que eu preciso de Jesus. E eu creio que Jesus Cristo pagou pelos meus pecados. O Senhor Jesus disse: "Meu, se creres, verás a glória de Deus." A palavra do Senhor nos diz que é pela fé que nós somos salvos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração creres, porque não adianta só falar com a boca. Com o coração, também não é com a emoção, o coração é a sua vida. Então, assim, a minha vida está em Deus. Se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você hoje confessar os seus pecados ao Senhor, pedir a Deus que salve você, você vai ser salvo. E você vai ter as garantias que a igreja não te dá, o pastor não te dá, ou você mesmo não se dá, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo dão. E nós vamos orar. E fale com Deus aquilo que você precisa falar com Ele agora. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, reconhecendo essa grande salvação. Reconhecendo, Deus, que não vem de nós, não é garantia nossa. Olhando para nós, não tem jeito. Somos pecadores necessitados. Quem sou eu, Deus, para estar na tua presença? Mas eu sei que o Senhor me amou. Eu sei que o Senhor me fez crer no Evangelho. E essa fé, ela vem pela ação do Espírito Santo. Então o teu Espírito está operando em mim. Eu sei que o Filho, Jesus, veio ao mundo e pagou cada um dos meus pecados. Eu sei que Ele ressuscitou e vai voltar. E Ele vai voltar para buscar não uma igreja enfiada no pecado, com uma vida toda torta, vai vir para buscar uma igreja santa, porque o Espírito Santo está operando para a nossa santificação. E eu peço: ó Espírito de Deus, santifica a tua igreja, santifica a minha vida, nos dê a santidade que nós precisamos para estar diante do Senhor, agora e no porvir. Nós te agradecemos, Deus, porque aquilo que é impossível aos homens é possível ao Senhor. Nós agradecemos pela salvação. E agora, Deus, nós queremos passar esse momento tão sublime, no qual nós vamos obedecer a tua palavra e vamos batizar pessoas aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos receber como irmãos outros que já professaram sua fé em Cristo, mas que estão aqui se unindo a nós na mesma fé, a fé que nós professamos, que nós declaramos. Queremos fazer isso agora, Senhor Deus, para o louvor da tua glória. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.